O título do vídeo é Como lidar com o término de relacionamento. Ih, vai ser uma choradeira no chat hoje, vamos ver. Quando a gente tá falando de término, eu acho cadê que o... término também é uma questão... Essa é uma coisa que a maioria dos convidados às vezes ficam chocados, né? Bom dia, boa tarde, pessoal do YouTube. Um dos assuntos que mais reverbera com a gente no público masculino é exatamente o término de relacionamento. Jura? Cara, Como reverbera pros homens? Porque, Como? sabe por que acontece? As mulheres, elas são muito bem programadas para lidar com o término de relacionamento. Então, o que acontece? As mulheres, elas já vivem em ambientes muito acolhedores. Então, normalmente tem as amigas, são muito acostumadas a sair para jantar, a falar o que tá acontecendo, sobre o que tá rolando, bibibi, bobó. Uma mulher, quando ela chora, é algo socialmente aceito. Então, ela tá sempre num contexto onde ela é muito acolhida nesse momento. Ou, pelo menos, ela se sente acolhida. O cara é o extremo oposto disso. Eu tenho amigos que terminaram relações, sei lá, de 7 anos. Terminou, de todo mundo olhar e falou, mas bicho, o que aconteceu que você não tá mais com fulano? Não, pô, é que a gente tava brigando há 2 anos. Como assim? Nunca falou pra gente que vocês estavam mal. Ah, não. Calma. Aí tem um ponto, porra. Primeiro, em geral, as pessoas, dependendo do contexto que elas estão, elas não vão ficar falando sobre briga de relacionamento mesmo não, cara. Ó, eu venho do ambiente gospel. No ambiente gospel você não fala sobre isso. Por quê? Porque, vamos lá. Gente, quando você tá numa relação a 2, é natural que vão acontecer desgastes e tem momentos que você só quer reclamar. Só que no ambiente gospel, qualquer reclamação, ela já traz uma intervenção. Então logo, não, vamos falar com o pastor, o negócio... Então, tipo assim, às vezes você só queria reclamar e vira uma intervenção. Então por isso a pessoa não vai falar nada. Segundo, mesmo que não seja no ambiente gospel, às vezes você falar, essa notícia espalha, porra. A gente tem rede social, os caras começam a comentar, começam a falar. Às vezes você só reclamou assim, ó. Ah, pô, meu marido não põe a toalha no varal, só põe em cima da cama. Isso espalha, chega no ouvido do seu marido, de repente ele pensa, caralho, aconteceu uma tretona. Então é por isso que a galera não vai conversar muitas vezes. Por culpa da fofoquinha, tá? Essa é uma das razões que eu acredito. Porque o cara não tem esse diálogo, não tem essa roda, não tem essa conversa. Quando ele termina, ele não tem pra onde ir. Mas aí, ó, aí eu também discordo, tá? Eu acho que isso depende da classe social que você tá. Eu fui padeiro, tá? Olha que frase maravilhosa pra começar. Eu fui padeiro. E padeiro, cara, é uma profissão de baixo escalão, tá? A galera, lembra, eu fui padeiro no norte do Brasil. Então a galera é peão. E vou te falar, mano, entra peãozado, os caras zoam e tal, mas os caras não são escroto não, mano. Os caras, ih, bicho, pô, vamos beber e tal. Não tem essa não, tá? Só se tu for muito otário pros caras não gostar de você. Mas se não for isso, a galera se compadece de certo modo, tá ligado? A galera, pô, vou pagar um pra você hoje, pô. Os caras... A galera é brother, mano. Não é assim, não. A menos que esse término tenha sido escroto, né? Tipo, sei lá, o cara traiu a esposa, vice-versa. Aí os brothers vão falar assim, caralho, doidão. Não tem com quem conversar. Se ele chora, ele é um bosta, não é homem. Se ele faz tal coisa, ele é fraco. Então ele tá num lugar extremamente oposto da mulher. Total. Então é muito doido, porque essa questão E é uma coisa que toda vez que a gente traz pessoas aqui, principalmente quem fala muito com mulher, é um choque, porque elas falam assim, pô, é verdade, porque eu nunca pensei por esse polo. Não, e tem um lugar, eu lembro que eu fui viajar ano passado num carnaval, e um amigo tinha acabado de separar, e tava péssimo. A mulher traiu ele não queria separar, ele era apaixonado. E ele tava lá querendo o colo dos amigos. E os amigos ficavam nesse lugar eterno na quinta série, do tipo, pô, é carnaval, a gente tá na Bahia, vai beijar uma mulher, pega uma cerveja. Então parece que é isso, não tem esse... E daí talvez... Mas aí, que idade tinha esses amigos, porra, também. Né, pô, querendo ou não, ó. Isso vai variar do grupo de amigos que você tem e da idade que esses amigos têm. Eu duvido que os amigos 30 a mais tenham falado isso pro cara, mano. Assim, eu acho, tá? De novo, depende do grupo que tem, né? Os amigos, ai que delícia o verão. A maioria dos homens são assim. Cara, não acho que são não, bicho, vou te falar na real. O Choco tá bem discordioso hoje. Verdade, né? Eu discordo. Por que será? Cara, eu acho que depende, porra. Mano, nos lugares que eu ando aqui, gente, eu não fico... Porra, eu vou no café da neguinha. Você vai ter os caras que zoam? Tem. Mas tem os caras que, porra, mano, isso é foda. Tá? Agora os caras, óbvio, vão tentar ajudar da melhor maneira que eles conseguem ajudar. Obviamente tem homens que não vão ter recursos pra poder falar, né? Mas eu não acho que todo mundo fica nessa... Eu não acho que todo homem vai ficar nessa de... Vamos beber! Alugar uma van!
a ex-namorado, ex-mulher, veja a foto do cara no carnaval na Bahia com a cerveja e fala, tá vendo? Já superou. Eu tô aqui chorando com as minhas amigas e ele tá ótimo. Ah, mas ela não tava não, porque tu acabou de falar que ela traiu o cara, né? Ele tava com... Eu me compadeço mais dele do que ela nesse quesito. A gente não sabe, né? É muito importante você falar isso, porque acho que o homem também se autoriza menos a ter esse tempo do luto. De poder menos digerir, de poder chorar, de querer... Mas aí, será que é o homem que se desautoriza ou a sociedade que desautoriza? Porque a sociedade força a gente, né, gente? A sociedade o tempo todo fica, não, faz isso, faz aquilo. E esses conselhos não vêm só de homens, não. Vêm de mulheres também, tá? Tipo assim, não é porque é um homem aconselhando que ele vai dar só conselho ruim e vice-versa. Tem muita mulher que vai te dar uns conselhos ruins também. No sentido de, vai lá, né? Sei lá, faz alguma coisa que você não queira fazer. É isso. Ó, mas, Choco, acaba que os homens, por essa cultura de não desabafar, acabam indo pra outros subterfúgios. Daí os amigos tentam ajudar como podem, né? Vamos esquecer, vamos beber e tal. Faz sentido. Faz sentido. E não que eu vá condenar que em momentos de tristeza como esses, num término, o cara precise de uma catarse física. Tipo assim, tá? Pô, eu sei que você tem que conversar, mas às vezes a pessoa só precisa, tipo assim, gritar. Ah! Às vezes precisa de um negócio desse. Um momento pra pessoa ter uma folga física, sabe? Pra pôr energia pra fora. Ficar em casa, de não querer ficar com outras pessoas, né? Parece que tem um lugar de provar a virilidade, de não, então vou ficar com alguém. Não, então vou encher a cara. Mas aí, eu tenho... Aqui, ó, chat, atenção. Eu tenho uma dúvida sobre esse rolo de provar virilidade, tá? Porque é o seguinte. Vê se vocês concordam comigo aqui. Cadê meus advogados, Rafael? Vê que vocês concordam comigo aqui, ó. Eu acho que quando alguém termina com você, e aquilo foi, entre aspas, do nada, que você não tava esperando, eu acho que em algum momento vai te bater um choque de autoestima, do tipo assim, ó, porra, mano, você terminou comigo, o que será que eu tenho que não foi legal, sabe? Eu acho que a tua autoestima vai pro ralo por um tempo, sabe? Tu vai se sentir, de repente, mais feio, de repente mais não adequado, e aí eu acho que ficar com outras pessoas, ou pelo menos tentar, é uma tentativa de resgatar essa autoestima, no tipo assim, ó, não sei, nunca terminaram comigo. Ai, só tem gente bonita nesse chat, é foda desse jeito. Vocês são bonitos, aí ninguém termina com vocês. Aí, olha só. Então, eu acho que a pessoa vai tentar beijar outras pessoas até na tentativa do seguinte, ó. Porra, eu preciso testar. Será que ninguém me quer, porra? Será que é isso? Aí você fica com alguém, e aí naquele primeiro momento, essa sensação, ela vai embora. Você, porra, não, pera, não tô pôde, né? Não sou terrível assim. Será que não é isso? Olha aí, já terminaram comigo e é uma pica. Pois é, eu acho que a autoestima vai pro saco, mano. Inevitavelmente você vai pensar assim, porra, mano, será que eu transo mal e tal? É isso, eu acho que é uma tentativa até meio inconsciente de se autoafirmar. Então, eu acho que vai por esse caminho. O que é que vocês acham? Então vou ficar loucão. Não é à toa que a gente tem o fenômeno do ligar pra ex às 3 da manhã. Porque o cara não lida com aquele luto naqueles 2 primeiros meses ali de término. Mas aí liga bêbado, né? Aí é diferente. E aí quando bate a bad. E normalmente quase um gráfico em curva ao contrário, né? Sim. Enquanto a mina... Será que é porque eu soco fofo? Tá aqui embaixo, tá recuperando pra subir. O cara terminou, tá querendo sair, e aí eles se cruzam em determinado momento até que... Mas aí os amigos ajudam, porque todo amigo sabe que nesse momento pós-término, a gente é um animal indefeso, pô. Não é verdade? Tanto homem quanto mulher. Nesse momento, a chance de você voltar com o ex, assim, pra ter uma recaída, sabe? Não de voltar ao relacionamento, de voltar. De ficar, como diz a mulher, né? De ficar com um feio por aí que vai te humilhar depois. A gente tá num momento animal indefeso, pô. Aí o amigo, os brothers, de repente te salvam. Fala, não, calma, vem cá, pô, calma. Aí, ao invés de você ficar à mercê do inimigo, vem cá, pô, vamos sair, vamos tomar uma juntos aqui, piriri pororó. Como é que é? Débora, volta pra mim, eu larguei o tigrinho. A curvinha vira, né? Total. Qual que é o caminho que você acha pra gente lidar de uma maneira saudável com o término de relacionamento? Acho que primeiro é se dar um tempo pra digerir as coisas. Até tem um outro curso que chama Curando o Coração, porque eu também recebo muito essas angústias e Curando o coração, ó.
Um lugar do já passou muito tempo e eu ainda não consegui lidar. E aí, o que eu vejo, né? O término, ele dói, não só por ele, mas ele é um pouco eco de muitas dores que a gente não elaborou lá de trás, aí, sabe? ó. Assim, primeiro pé na bunda que você teve no bailinho da escola, que você ficou dançando com a vassoura, quando seu irmãozinho nasceu e você se sentiu abandonado porque seus pais só olhavam pra ele. Então, no término, também é importante a gente parar pra entender isso. Quais são outras dores que eu tô sofrendo aqui? Porque eu vejo muitas vezes que às vezes vem uma coisa a dor do fim dessa relação e o comigo nunca dá certo. Meus namoros nunca passam de 3 anos. Ou sempre fui traído. Então, primeiro olha a essa relação e vê quais são esses padrões que ainda estão doendo, porque talvez, então, você tenha que voltar e olhar sobre todas elas. Aí tem uma coisa do processo do luto, que é... Fora que, ó, pra todo brother que vai tentar te ajudar, sempre vai ter geralmente é parente, tá? E mulheres sabem disso muito bem, porque mulheres sofrem muito mais disso. Vai ter um parente, uma tia, ou até as mães, que vão falar um absurdo. Uma coisa que machuca. Aí, mano, a autoestima vai pra casa do chapéu mesmo. A gente tende a transformar o outro em vilão e a gente em coitado, porque é muito mais fácil. Ah, peraí também, doutora. Peraí. A pessoa te abandonou, pelo menos durante uma semaninha, tu tem que querer que ela engase com o House Preto mesmo. Ela tem que ser vilã, porque é isso. Não é verdade? Oxi. Não consigo ler nada. Isso terminou com você, do nada. Ainda tem que ficar pensando o melhor dela o tempo todo, 24 horas por dia? Não, pô. Não quero que sofra, assim, né? Não quero que morra. Eu só quero que engase com o House Preto. É só isso. CT. Mas o que tu fez pra essa pessoa te abandonar? Ih! Vai culpar a vítima aqui agora? Vai culpar a vítima aqui? Cara, um desabafo aqui, ó. Quando saí de um relacionamento de 4 anos, eu evitava ir pra casa pra não ter que pensar e ficar mal. Mas teve uma hora que eu não tinha pra onde fugir, daí fui pra casa e chorei tudo que tinha pra chorar. E, cara, a partir dali foi bem mais simples de superar. Isso aí, ó, uma catarse pra superar. Raiva e falar, tá vendo? Também que se dane. Ou a gente vai pro oposto e fala assim, mas era a melhor pessoa do mundo, eu nunca mais vou ser feliz, igual a ela. Que? Ah, não, isso aí é... Isso aí, não sei não, hein? Meu convite seria, passeia por todas essas emoções. Tem um exercício que eu faço com os alunos e que funciona muito, aí eu quero convidar vocês a fazerem, que é, escreve 2 cartas, assim, para um tempo, coloca uma música que conecta você com a relação e escreve uma colocando tudo pra fora, assim, se permite colocar todas as emoções pra fora. Coisas que você, se é homem, não falaria porque você tem medo de não ser algo que o homem falaria. A mulher, às vezes, não fala e não expressa raiva porque mulher muito mais melancoliza do que tem raiva. Então, coloca tudo pra fora. Conversas que você não teve, se você tem vontade de xingar, se você tem vontade de se declarar, tudo. Faz uma carta de catarse. Ah. Depois, faz uma das coisas boas que você aprendeu com essa pessoa. Porque a gente tem medo também de ter um altarzinho interno das coisas boas e ficar parado naquela relação. E quanto mais eu estudo psicanálise, mais eu vejo que elaborar o fim de uma relação não é esquecer, é ressignificar. E pra gente ressignificar, a gente vai ter que poder honrar o que foi bom. Do tipo, nossa, eu voltei a me apaixonar com essa pessoa. Eu aprendi a andar de bicicleta com ela. Mas o problema... isso é verdade. Mas o problema é que também tem um tipo de gente safado, que é aquela pessoa que ela terminou com você, tá? Por N motivos, ela terminou com você, mas ela vive espalhando agora pela internet que você foi uma excelente pessoa. Tá ligado? Te marca nos posts, eu aprendi muito com essa pessoa. Porra, aí também me esquece, né, porra? Não, terminou, tá, tchau, não quero mais, Não consigo ler nada. É foda. Tem uma galera assim, né, que, olha, eu te amei muito, você foi um excelente... Vira término do Justin Bieber, porra, também, né? Porque eu sempre tinha medo. Eu me dediquei à família. Escreve as coisas que foram boas. Gratiluz do término, exato. Queima essa carta do que é ruim e joga no vento ou na água corrente pra deixar isso transmutar dentro de você e guarda a outra.
Aí tem uma coisa que a neurociência ensina, que eu acho bem útil, que é, logo que você passou pelo término, é importante a gente afastar os nossos 5 sentidos de coisas que lembram a pessoa. Porque... Ó, vocês estão vendo chegando aí, ó. Tá vendo, ó? Breaking News, CNN. O negócio é da Block em todas as redes sociais. Mas, Choco, a questão é que a gente só é responsável e consegue controlar o que a gente faz. Se ficar pensando no outro, fica doido. Não, pois é, mas aí que tá. Nesse exemplo que eu dei, tu tá na tua, de repente, você foi marcado numa postagem no Instagram. Aí tá lá a pessoa falando que, ó, eu admiro muito o meu ex ali que eu terminei com ele. Gente finíssima, maravilhoso. Eu sumi, pô. O famoso, tu me lembra ela invertido. Nossa. Olha aí, ó. Eu não sei quem foi, mas alguém terminou com o show que esse react tá trazendo gatilhos. Brincadeira. Não, porra. Ó, eu sempre tive uma vantagem que é, muitas das histórias que eu conto, você fica achando que é minha, mas não é não, porra. Eu só conheço gente, tá? Só conheço as pessoas, pô. Veja as histórias, tá na internet. Eu não tenho contato com nenhum ex-peguete, nada. Olha aí, ó. A Rafaela tem a mãe, ó. A Rafaela, ó. Bomba de fumaça e tchau, já era. Carta de recomendação do ex. Essa é foda, essa é foda. A carta de recomendação é foda. Bom dia, Marga! Não é o tempo que é o melhor remédio, é a distância. Tanto que muitas vezes a gente, né, passa anos e ainda tem aquela história mal resolvida. Então, pensando na visão, silencia as redes da pessoa. Eu sou mod da minha ex. Ou para de seguir. Apaga as conversas do WhatsApp, porque você vai ficar lendo. Coloca num HD as fotos que estão no seu celular, porque senão você vai estar num dia até bom e aparece aquele pop-up. O iPhone é um desgraçado. O iPhone te odeia. Lembranças pra você. Você fala, por que você tá fazendo isso, né? E o iPhone Porque você guardou, não é pra guardar, não. sabota, porque tem o esquecer rosto. Maldito algoritmo. A inteligência artificial só serve pra vender TV e anúncio de suplemento no... É porque vocês também são inocentes, porra. Ó, algoritmo de rede social é assim, ó. Qualquer foto de casal, ele dá mais alcance. Qualquer foto de casal. Você pode pegar uma mulher na rua, agora aí, homem, ou mulher, pegar um homem na rua aí, tira uma foto de casalzinho com ele, você vai ver, os algoritmos espalham isso pra todo mundo. Foto de casal, mostra. Tamo velho demais pra isso, né, gente? No celular. E Porque bebida pra apagar alcoólica. rosto não esquece. Porque daí você vai ficar deprimido, vai beber, vai isso. sair. É tudo uma grande conspiração. isso. Opa, chegou o psicólogo do chat aqui, ó. Então, coloca no HD, não precisa apagar, mas tira do seu celular. Apaga. Aí, o olfato. Se tem, sei lá, o perfume da pessoa que te lembra, muda o seu perfume por um tempo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Atenção. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Se liga nessa história. A senhora, minha esposa, quando a gente começou a sair, ela tinha um plano maligno. Qual era o plano dela? Ela sempre vinha com um perfume diferente, porque o plano dela era o seguinte, ó, na cabeça dela, caso a gente terminasse, não desse certo, coisa do tipo, seria mais difícil de eu esquecer, porque vários cheiros me lembrariam ela. Mal ela sabia que todos os cheiros me fazem espirrar. Ai, que delícia o verão. Audição. Não vai ouvir aquelas playlists de músicas que lembram a pessoa. Paladar. Fica um tempo sem ir naquele restaurante. Ai, mas putz, eu amo. Tá, mas se era o restaurante Só os Renite online. que vocês iam sempre, dá um... Se não der certo, eu lembrar dela a cada espirro. Olha, eu vou falar, eu nem lembraria. Porque hoje em dia, toda vez que eu espirro, eu só lembro assim, ó. Bendito aquele médico que me deu a receita daquele xarope que me salva. uns 2, 3 meses sem ir. Come outra coisa. E aí, o toque também, às vezes, assim, tem o moletom da pessoa, que você sente o cheiro. Deixa no armário, doa essas coisas. Lava com outro perfume. Ó, gente, eu sou a pessoa que eu nem gosto de ficar usando o mesmo cheiro por muitos anos assim, tá? Vou lá, troco aqui eventualmente, pronto, foi. E aí você... O médico tá mais na sua mente do que a sua ex.
A vida adulta é uma doideira, né? Você distancia os 5 sentidos e treina cada um dos seus 5 sentidos com um novo estímulo positivo. Para o seu cérebro entender que existe prazer desassociado àquela pessoa. E aí pode ser muito simples, é isso. O paladar muda a fruta que você come no café da manhã. Você sempre comeu mamão, come... Peraí, como é que o paladar vai te lembrar? Ih! O paladar tá te lembrando que parada. melão. Ou o chá era de erva doce, começa a tomar cidreira. O cheiro, põe um cheirinho na casa, que antes não tinha. Ou às vezes muda a fragrância do seu desodorante. Não precisa ser grandes mudanças, porque a gente tá num momento que você não quer fazer raro, grandes mas mudanças. acontece. A visão às vezes é mudar um móvel de lugar, o caminho que você vai pro trabalho. A audição é uma playlist nova, pega uma música nova e faz naquele negócio fazer rádio. Apaga todas as músicas do Belo do celular, né, Leozão? Exatamente. Não cai no erro de ouvir um Soweto, senão o bagulho vai pro... Porque aí você vai se treinando a entender do tipo, tá, tem uma vida para além daquela pessoa. Fazer um esporte novo que vai te trazer serotonina e bem-estar, tudo isso ajuda nesse processo de luto. E entender que o processo... Olha, eu já falei aqui ó, várias vezes, chat. Se um dia ficar solteiro de novo, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a live tocando aqui uma Marília Mendonça, sabe? Um Jorge Mateus, sabe? Um Adele, em preto e branco. Aí, durante algumas horas, eu vou dizer assim, chora! Aí depois passa. Vou zoar, depois passa. É de cada um, né? Acho que é importante ver se a gente não tá preso no ressentimento. Como você vê isso? Se você tá sempre contando a mesma história, pra manicure, pra sua melhor amiga, pro porteiro, pro motorista do Uber, você tá ressentido. Você é sempre aquele recorte. E aí, vai na cartinha. Porque você volta, tem coisas boas. Ele errou aqui, mas eu errei aqui. Também aprendi isso, também foi legal. E aí você volta pro poder elaborar, poder sentir raiva, poder sentir falta. E entender que a pessoa vai estar lá. Você não precisa esquecer dela, porque eu acho que a gente acha que superou quando a pessoa não mexer mais com a gente. Tem gente que sempre vai mexer com a gente. E aí, chat, vocês concordam com essa sentença? Vocês acham que tem gente que sempre vai mexer com a gente? O que vocês acham? Eu tô discordioso hoje, né? Eu discordo. Eu sabe por que eu acho que não? É porque eu sou rancoroso. Acho que é isso. Tipo assim, ó. A pessoa vai mexer comigo? Foda-se, não vai. que eu vou esquecer. A pessoa sempre vai mexer comigo só se for com a minha raiva. Porque de ficar nessa de... Mas é porque assim, ó. Eu tenho uma... Qual é o seu signo? Qual o seu signo? Olha só. Pela primeira vez eu falo isso. Espero que seja a última. Chocolate intancável no modo Discordilson. Fake Nutty! É porque é o seguinte, eu acho... Talvez sim, talvez não. Se você é rancoroso, o rancor já é ela mexendo com você. Droga! Ai. É porque assim, ó, eu realmente tenho uma vantagem, gente. Assim, ó. Por mais que eu esteja interessado em alguém, já aconteceu várias vezes, estou interessado em uma pessoa. A partir do momento que eu vejo aquela pessoa com outro, né, no meu caso com outro, né? Eu perco o interesse, cara. Literalmente, assim, eu olho e falo, foi. Eu perco o interesse, juro pra vocês. Não tem explicação, não é... Eu não posso dizer pra você assim, é porque eu sou forte. Não, eu simplesmente perco o interesse. Não sei se isso é uma vantagem. Então, nesse sentido, eu acho que eu tenho uma vantagem, né? Tipo assim, jamais vai me esquecer. Eu vou, hein? Eu vou. Eu vou. Não digo esquecer no sentido assim, não lembro mais. Mas tipo assim, essa questão do sentimento, sabe? Do mesmo jeito. Não. Evitar sofrimentinhos. De novo, eu não acho que é porque eu sou forte ou algo do tipo. Eu realmente tenho uma vantagem. É que nem álcool pra mim, tá? Pra algumas pessoas, o álcool, a pessoa fica água na boca. Eu nem me abala, gente. Eu olho e só falo... Não. A coisa é tirar ela fazer esse altar simbólico, deixa num cantinho, no seu sótão emocional, no HD. Mas mexer com você é diferente do sentimento de voltar igual, chocolate. Mas aí o mexer não é isso? A pessoa que mexe com você... Pô, mexer com isso, sabe? Gente, o Bolsonaro mexe comigo. Eu olho e falo, maldito! O Lula mexe comigo. Então, né, se mexer é qualquer coisa, é qualquer coisa.
E não na frente da porta de casa que você vai ver o... Mas, Choco, você já terminou com alguém, apesar dos dois se amarem? Só a vida que foi levando cada um pra um lado? Não, aí, graças a Deus, não. Aí, pra mim, isso aí é coisa de... Aí é coisa de Dorela. Não passei por isso, não. Geralmente, quando terminam comigo... Acho que eu nunca terminei com ninguém também, pra falar a verdade, ó. Eu sou que nem a Rafaela aí, ó. Sempre terminaram comigo. Não, a Rafaela é o contrário, né? Nunca terminaram com ela. Droga, tá vendo? Vocês são muito bonitos, é por isso. Mas, nunca foi o contrário. Tipo assim, nunca foi os dois se amando. Geralmente a pessoa foi me largando de mão, né? O tempo inteiro. Isso que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com a Carol Tchoukian. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza... Aí, ó, excelente vídeo. Hoje eu tô discordioso pra cacete, né? Olha aí, ó, já terminei com um ex gostando dele, mas que não tava dando certo. Depois tomei ranço dele. Olha aí, ó. Rafaela que termina. Chama o doutor lá ele pra tratar esse Bolsonaro. Mexe comigo. O doutor lá ele. Ah, que maravilha. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. Doutor lá ele.